Oi, pessoal, eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Eu vim falar um pouco para vocês sobre função executiva. Vocês já ouviram falar? Os neuropsicólogos usam muito esse termo. Então, o que é função executiva? É um termo usado que se refere a um conjunto de habilidades que permite com que a pessoa organize, faça um planejamento, que consiga regular, controlar, monitorar o comportamento e emoção diante de metas e objetivos. Para que isso aconteça, a gente também fala que usamos as habilidades cognitivas. Quais são essas habilidades? Então, é a atenção seletiva, é o controle inibitório, controle de impulso, tomada de decisão, flexibilidade, monitoramento, resolução de problemas, acompanhamento do desempenho. Essas são algumas das habilidades. Então a gente fala que a função executiva ela é usada no dia a dia. Um dos exemplos que eu vou dar agora é sobre o cozinhar. Então, para a gente cozinhar, a gente precisa primeiro pensar o que a gente vai cozinhar. A gente precisa tomar uma decisão de como vai ser cozinhado. Que alimento vai ser escolhido. Então, vou dar um exemplo do feijão. O próprio feijão, a gente precisa ali selecionar os ingredientes. Então, tem que ter uma organização dos ingredientes. Só que se feijão queimar, a gente também precisa ter uma flexibilidade para solucionar esse problema. Como que a gente organiza tudo isso? De que forma a gente soluciona? Então, a função executiva ela está presente em várias áreas da educação, trabalho, relação. Por quê? O que fala? Planejamento, organização, que é a forma que a gente se organiza, a forma que a gente consegue classificar, gerenciamento de tempo, que é como a gente consegue selecionar as prioridades. A própria atenção seletiva permite que dentre vários estímulos a gente consiga de fato selecionar algumas coisas. Então, o autocontrole, que é você conseguir gerenciar ali o próprio emocional, não reagir por impulso. Também sobre a própria tomada de decisão, que é esse processo diário que a gente precisa desenvolver, principalmente diante de escolhas, né? Então, diante de tantas opções, o que eu vou escolher? O que define a minha escolha? Então, a gente fala da importância da função executiva, né? E quais áreas do cérebro acionadas são consideradas. A gente fala do córtex pré-frontal, que é na região do lóbulo frontal, que é responsável, esse funcionamento, ele acontece de uma forma interligada, é uma conexão dos sistemas dessa região cerebral. Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela flexibilidade, controle inibitório, tomada de decisão, memória de trabalho, sobre a própria regulação emocional, que é o cíngulo anterior, que fica também no lobo frontal, que é responsável pelo controle emocional. Então, a gente fala do próprio lobo parietal, que tem uma função importante, que é também responsável pela percepção espacial, a memória de trabalho visual. Então, o gânglio básico, que é a estrutura subcortical, que também é responsável pela regulação do movimento, desse controle cognitivo. Então, acontece todo um funcionamento cerebral para que a função executiva apareça. Por isso que a gente fala dessa importância. E a gente fala também da disfunção executiva, que é quando tem algum déficit, alguma alteração em alguma área do cérebro que eu mencionei para vocês. Então, a próprio transtorno do déficit de atenção, o próprio transtorno do espectro autista, são algumas possibilidades que tem essa alteração e também acontece alteração na função executiva. Por isso que na avaliação neuropsicológica a gente também faz uma bateria de instrumentos, a gente aplica essa bateria para saber como é que está a função executiva daquela pessoa, porque também conta para a questão de finalizar um diagnóstico, auxilia no próprio desenvolvimento, né, da interpretação, de como conduzir a partir dessa identificação também, que estratégias eu posso utilizar para conduzir as intervenções também.
Então, por isso que a gente fala dessa importância da função executiva e por isso que eu trouxe um pouco sobre ela para vocês. Certo, pessoal? Então, espero ter contribuído. Se você gostou, curta, compartilhe, para que a gente possa também fazer outros materiais relevantes para vocês. Até mais! Tchau!